Olá, tudo bem com você? Aqui é a Guiada Hering mais uma vez para o canal Logística Talks. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho diferente, mas que tem tudo a ver com a logística. Na verdade, a gente vai falar sobre o que está acontecendo com um dos mais importantes países do primeiro mundo, um dos países mais industrializados de que se tem notícia e que foi o carro-chefe da economia europeia. Na verdade, esse carro-chefe está perdendo seu próprio carro-chefe. A indústria hoje não é mais o carro-chefe da Alemanha. É isso aí, a gente está falando da Alemanha. A Alemanha que era um dos países mais industrializados do mundo. Ah, tem uma coisa muito importante que eu quero pedir para vocês. Deixa o seu like, se inscreve no canal, dá uma força pra gente deixando um comentário. Você não faz ideia de como isso é importante pra gente. Então, muito obrigada, não esquece do like. Atualmente, não se pode mais falar isso da Alemanha, porque comparada a outros países industrializados, como por exemplo a Suíça, a Inglaterra e outros mais na Europa, é, a Alemanha vem tendo um desempenho bastante ruim. O PIB está caindo e não parece para o mundo, principalmente para o Fundo Monetário Internacional, que vai conseguir melhorar o PIB em 2023. O PIB da Alemanha vem caindo desde a época de 2020. A gente precisa lembrar que a China era talvez o maior parceiro comercial da Alemanha, é onde se faziam as produções dos produtos semi-acabados. Alguns produtos acabados recebiam também somente ao chegar na Alemanha uma etiqueta, ou seja, o valor agregado, apesar de levar o nome Made in Germany, ele nem sempre era produzido lá. Porém, em 2019, a gente teve aí, iniciando pela China, uma grande pandemia. Você lembra da pandemia que nós tivemos e que foi muito ruim para a economia mundial. A China parou por vários meses, a China não produziu. O pior não é isso, é que nós estamos vendo a China novamente utilizando recursos para guardar o sistema respiratório das pessoas, porque está havendo um novo surto epidêmico de pneumonia. A pneumonia infantil está afetando demais a China e agora já começam a utilizar proteção facial. Então, é preciso que a gente lembre de todas essas coisas quando a gente avalia aí a economia alemã, que já vinha um pouquinho combalida, tá? Desde 1990, a reunião dos dois lados da Alemanha não fez muito bem para a economia alemã, afinal, a Alemanha Oriental era totalmente desatualizada, vocês devem saber disso, né? Porque as máquinas da indústria lá não eram muito modernas, na verdade, não se produzia muita coisa. A Alemanha Oriental era o pato feio lá dentro da Europa Central. A Alemanha Ocidental trouxe isso para si. Foi muito bacana reunir as duas Alemanhas, né, derrubar lá aquele grande muro. Claro, isso foi maravilhoso. Hoje você pode ver lá algumas ruínas do Portão de Brandemburgo, lá em Berlim. É história, graças a Deus. Os alemães hoje têm a vida completamente normal e livre. Porém, livre até que ponto? Quando se sabe que a indústria está com problemas, a cadeia de suprimentos alemã está passando por grandes problemas, tá? Então, não estão conseguindo suprir, né? Por quê? Porque estão aí com quebra em diversas cadeias, certo? E não conseguem mais exportar. Olha só, isso é algo muito dramático para o povo alemão, que vivia de sua indústria, que dava 80% dos empregos. A Alemanha, embora tenha muitos lugares lindos, montanhas maravilhosas,
né? Quando você vai lá para a Bavária e tem uns pontos turísticos divinos para você olhar, para você aprender a esquiar, só que isso não sustenta a economia da Alemanha. O que sustentava a economia da Alemanha era essa indústria é, muito forte, muito robusta, né? Entretanto, a partir da década de 20, tudo isso começou a diminuir, porque na China também não se produzia mais. Voltou tudo mais ou menos ao normal, porém, todos os países, a partir de 2022, 2023, esse ano agora, quando se esperava uma evolução nos KPIs da economia que se tornassem mais robustos e, naturalmente, com a participação forte da indústria, isso não aconteceu. A própria China não está indo muito bem. Um outro parceiro de economia lá da Alemanha, a Rússia, também não está comprando muita coisa, estão um pouco retraídos, até porque Rússia e Alemanha estão em lados opostos dessa pendência que está acontecendo lá na Ucrânia. Isso pode prejudicar o quê? Isso pode prejudicar todo mundo, né? Claro, porque se a gente sabe que a Alemanha era um dos países mais importantes na evolução da industrialização mundial e agora ela parou de dar manutenção, ou seja, de fazer funcionar as suas cadeias produtivas, isso é muito difícil. Todo mundo sabe que o custo da energia é altíssimo, o custo dos combustíveis fósseis é altíssimo e busca-se uma solução para isso. A Alemanha não é um país que tenha muito de onde tirar energia. A Alemanha não produz petróleo, ela tem carvão. Então as termoelétricas lá funcionam. Esse ano, diferente do ano passado, do ano de 2022, espera-se um inverno extremamente rigoroso. Agora, já que nós estamos em novembro, se você for lá para a Bavária, você vai ver que as montanhas estão cheias de neve, as cidades um pouquinho mais elevadas em altitude lá da Bavária já estão cheias de neve, então a coisa não está ficando muito boa. Se o óleo que serve para aquecer as residências no ano passado já estava caro, imagine então esse ano. A Alemanha está tentando implementar, por exemplo, nos carros, nos veículos, a utilização de outras fontes de energia que não seja o petróleo, que não seja o diesel, que lá é muito utilizado para os carros particulares também. Entretanto, da onde vai sair essa energia? As termoelétricas já são necessárias para aquecer todo o país, para fazer funcionar a indústria. Como eles farão para diminuir a liberação de CO2 no ar, ou seja, para adquirir créditos de carbono, se eles vão passar a utilizar muito mais ainda as termoelétricas. Era pensado que se fosse reduzir impostos para as empresas, né? Ou seja, os impostos das indústrias. Entretanto, isso não foi possível, tá? Não se conseguiu fazer isso, não se conseguiu diminuir o teto de custo da energia para a indústria, nada do que foi pensado conseguiu se fazer lá pela Alemanha, né? O problema é que também há bancos alemães com certas dificuldades, digamos assim. E finalmente os alemães começam a perceber que esse país maravilhoso, infelizmente, está ficando para trás na economia. A partir do momento em que as empresas que sustentavam a Alemanha, que olha só, você pode ficar meio pasmo, aqui no Brasil, quem sustenta o Brasil? As pequenas
e médias empresas, não é isso? As micro, pequenas e médias empresas. Olha, lá na Alemanha eu não me lembro de conhecer nenhuma microempresa no sentido como a gente conhece aqui no Brasil, mas eu sei que as médias empresas é que são a grande força da produção alemã e elas não vão nada bem. Tá? Além disso, a Alemanha está sofrendo porque as pessoas não têm mais vontade de trabalhar tantas horas por semana. Elas querem trabalhar no máximo 34, 32 horas por semana. E isso traz mais dificuldades ainda, porque mão de obra qualificada é difícil de arrumar. E além do mais, se você antes tinha um colaborador que trabalhava 36 horas por semana e agora ele só vai trabalhar 32, são 4 horas a mais que você vai ter que contratar aí de homem hora por semana. Isso não vai ser muito fácil, já que não há realmente mão de obra qualificada. Eu já estive lendo até em alguns sites que a Alemanha está feliz em receber brasileiros que tenham qualificação para ir trabalhar lá, ainda que não falem alemão. Agora eu vou te dizer, alemão tem que aprender, tá? Então, vale a pena? Vale. Mas as coisas lá não estão muito bem, os salários não estão muito altos e por menos que você tenha que saber falar alemão, mas você vai ter que aprender isso no final das contas, né? E a Alemanha não é Brasil. Aqui no Brasil, se você é um estrangeiro, fala meio que enrolado, no instante você arruma uma colocação. A Alemanha não é bem assim. Os alemães, eles são bairristas. Então eles querem que você fale alemão. É claro, todo mundo quer isso. Se você vai para os Estados Unidos, os americanos querem que você fale. Para a França, francês, então não tem jeito. Os caras querem que você fale francês de qualquer jeito, senão eles te empurram e saia da frente. Na Suíça, como falam-se muitos idiomas, ainda até que vai, mas é um país bastante fechado. A Alemanha não seria diferente. Um país bastante bairrista, que está interessado sim em obter mão de obra especializada, mas é bom que você comece a ter aí suas aulinhas de alemão. Né? Quando você passeia pelas principais ruas do centro econômico da Alemanha, que é Frankfurt, você vai ver que bares, restaurantes, lanchonetes, todos eles não são alemães, tá? Desde que eu morava em Frankfurt, isso já faz muitos anos que eu morei em Frankfurt, eu ainda era adolescente. A primeira coisa que eu falei com meu pai foi: pai, aqui não tem um restaurante alemão? E o pai falou: não, minha filha, aqui é tudo de outras nacionalidades mesmo, tá? Então, preste atenção, porque você está indo para um país um pouco diferente, mas ainda assim vale a pena. A Alemanha é belíssima, os alemães sabem ser muito legais, a comida é boa. Para quem gosta de cerveja, a cerveja é a terra da cerveja, né? E o chocolate suíço lá custa bem menos caro do que aqui, tá? Mas a situação alemã enfrenta diversos problemas econômicos, né? A indústria está com problemas. Tem problemas nas entregas na última milha, mas tem problemas na milha do meio também, que é a área de produção, porque falta matéria-prima para a produção. Então tem problema desde a primeira milha até a última milha em termos de logística, tá? E a escassez de mão de obra torna tudo isso um pouquinho pior. Eu acho que é interessante a gente saber essas coisas sobre países que foram considerados os países mais prósperos desde do evento da Segunda Guerra Mundial até hoje. Aí já se passaram 80 anos praticamente, e você vê que o mundo continua ainda carregando as mesmas perguntas, os questionamentos pouco mudaram. Mudou talvez a fisiologia do país, mas não mudou a mentalidade muito, né? Nos tornamos mais tecnológicos, mas continuamos sendo aquelas mesmas pessoas de sempre.
E isso é claro que reflete nos países, pois países são feitos por pessoas, exatamente como as empresas. Não adianta colocar a culpa em um ou em outro, nós fazemos nossos países, nossas empresas, nossos bairros, nossas famílias. E tudo isso está aí refletido na sociedade. Inclusive, tem uma reportagem que saiu outro dia aí no Valor Econômico que tá muito boa, aonde foi em agosto que saiu essa reportagem, tá? Que fala que a indústria alemã perdeu a competitividade e afundou a maior potência econômica da Europa. Aí você vê, né? Vale a pena ler, é muito interessante a gente conseguir então se atualizar e dar uma olhada nisso. Pessoal, olha só, a gente está aí gerando a nossa agenda de fim de ano. Aqui em dezembro a gente ainda vai ter umas surpresas e vai ser bem legal. Eu aguardo vocês aqui no canal. Quero dizer para vocês que eu vou colocar aqui de novo na descrição desse vídeo o link para quem quiser ler o livro da Tatiane Ramos, do Jair Calixto e do José, porque é muito legal sobre a indústria farmacêutica no Brasil, né, a logística farmacêutica no Brasil. O link está lá no vídeo que a gente fez com eles, mas eu vou colocar aqui também porque tem tido algumas perguntas sobre como é que eu vejo o livro. Quero dizer para vocês que eu não ganho nada, tá, com isso, eles são meus amigos. Eu fiquei muito impressionada com a qualidade do livro, o próprio livro, né, a coisa em si, o produto, e com o produto intelectual que eles colocaram aí. Realmente muito show, muito bacana. Para quem trabalha em logística, para quem tem interesse em questões farmacêuticas, tudo muito, muito interessante, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. A gente se vê ainda esse mês, nas próximas semanas, com uma live show que vocês vão amar. A gente já está produzindo aí e vocês estão convidados. Dia 19, não percam, tá? Essa é uma grande surpresa que a gente está aprontando para vocês. Tudo de bom, fiquem bem.